Ela se afastou. E tudo dentro de você grita por uma resposta. Você tenta entender, tenta lembrar se foi algo que disse ou o que deixou de dizer, tenta encontrar a lógica por trás do distanciamento repentino, como quem procura uma chave em um quarto escuro. Mas no fundo, você não quer entender. Você quer de volta aquela sensação de estar sendo visto, ouvido, desejado. A maioria dos homens acredita que para manter uma mulher ou recuperar sua atenção é necessário agir. Conversar, explicar, se justificar, como se o afeto dela estivesse apenas esperando o argumento certo para voltar a florescer. Mas não está. O amor não volta pela insistência. O desejo não nasce do desespero. Esse impulso de fazer algo vem de uma dor silenciosa que quase nenhum homem tem coragem de admitir. O medo de ser esquecido, de não ser suficiente, de perder o que um dia deu sentido às suas manhãs. E é aí que mora a armadilha. Porque quanto mais você tenta provar que merece ficar, mais você grita que não acredita no seu próprio valor. No estoicismo, o silêncio não é covardia. Não é ausência, não é omissão. O silêncio é postura, é domínio. É você sentado dentro da própria dor e dizendo a si mesmo: eu não fujo, eu permaneço. É um tipo de presença que não pede para ser notada, mas que se impõe pela sua calma, pela sua firmeza, pela sua ausência de desespero. O homem que não precisa provar nada. Esse sim é impossível de ignorar. Porque o que realmente atrai não é o barulho que você faz tentando ser amado. É o silêncio que você sustenta quando decide se respeitar. O silêncio que não cobra. O silêncio que não corre atrás. O silêncio que não implora. Esse é o silêncio que ela ouve mesmo de longe. Porque não é qualquer silêncio. É o silêncio de um homem que se encontrou dentro do próprio vazio e escolheu permanecer de pé. Há um momento silencioso e quase invisível em que o medo fala antes da boca. É quando ela se afasta e você corre para explicar. É quando o silêncio dela pesa e você tenta preenchê-lo com justificativas, com promessas, com confissões que nem sempre são verdadeiras, mas que nascem do desespero de não ser deixado para trás. A fala impulsiva nesses momentos não é racional. É um pedido de socorro disfarçado de maturidade emocional. Você diz que está sendo honesto, transparente, vulnerável, mas por dentro está apenas tentando impedir o abandono. Está tentando impedir que ela vá embora sem olhar para trás. E isso não é fraqueza, é um reflexo humano. É o medo da ausência, da perda, do vazio. Mas é também aqui que muitos homens perdem o pouco respeito que ainda restava. Porque ao se entregar em excesso, ao se explicar demais, você troca sua dignidade por uma ilusão de reconexão. Você acredita que, se ela entender o quanto você se importa, talvez fique. Mas a verdade é mais dura. Ninguém respeita aquilo que se oferece demais. A ansiedade de apego é sorrateira. Ela faz com que você confunda amor com sobrevivência emocional. Ela faz com que você fale quando deveria respirar, insista quando deveria observar, se doar quando deveria simplesmente se preservar. A necessidade de explicar tudo é, muitas vezes, a tentativa de comprar amor com palavras, mas o que realmente move o desejo não é a explicação. É o silêncio. O silêncio de quem não mendiga presença. O silêncio de quem não precisa ser ouvido para se sentir inteiro. O silêncio de quem entendeu que dignidade não se negocia. É nesse silêncio que o respeito começa. E é nesse silêncio que ela começa a escutar o que você não está mais dizendo. Algumas presenças viram ruído e algumas ausências viram eco. O silêncio de um homem que sabe o que está fazendo não é vazio, é espaço, é tensão, é memória. E essa ausência, quando bem sustentada, não gera apenas saudade, ela gera escassez, gera presença simbólica.
Existe algo no cérebro humano que se fixa no que ficou incompleto. O nome disso é efeito Zeigarnik. A mente se apega ao que não teve um ponto final, ao que não foi explicado, ao que foi embora, sem fazer barulho. E é por isso que o silêncio, quando bem posicionado, incomoda mais do que a fala, porque a fala resolve. Mas o silêncio continua vivo dentro da pessoa. Ele cutuca, ele provoca, ele levanta perguntas que ninguém quer responder. Você não precisa gritar sua ausência, basta se retirar com dignidade, basta deixar a lacuna. Quando um homem some com postura, não com raiva, não com drama, mas com serenidade, algo dentro dela começa a se mover. Não pela saudade do que foi dito, mas pela falta do que poderia ter sido. É nesse ponto que a dopamina começa a trabalhar, não pela presença constante, mas pela imprevisibilidade, pela dúvida, pelo mistério. Você não está mais ali, mas continua ali, não fisicamente, mas dentro da atenção dela, dentro da ausência que você construiu sem dizer uma palavra. A ausência emocional, quando nasce do autocontrole e não do jogo, se torna presença em outro plano. Ela não implora, ela não fere, ela só permanece, silenciosa, imensa, inesquecível. Vivemos em uma era onde falar virou sinônimo de coragem. Quem se cala é visto como covarde, quem recua é taxado de indiferente. Mas há silêncios que pesam mais que 1000 argumentos, e há calados que carregam dentro de si uma força que os barulhentos jamais entenderiam. Epicteto, em sua frieza lúcida, dizia: fale apenas se for para melhorar o silêncio. O que ele queria dizer não era que o silêncio é sempre superior, mas que ele exige presença. E presença verdadeira só existe quando você não está tentando provar nada. Na dinâmica emocional, o homem que se cala diante do desprezo não está perdendo, está poupando, está se contendo. Está preservando aquilo que os impulsivos jogam fora, o próprio centro. Você pode até sentir o impulso de reagir, pode sentir a raiva subir, a ansiedade ferver, a tristeza querer sair pela garganta, mas segurar a palavra, às vezes, é segurar sua própria integridade. A fraqueza não está no silêncio, está na necessidade de ser ouvido a qualquer custo. Está na urgência de dizer algo só para não ser esquecido. Está na pressa de se justificar, como quem tenta apagar o fogo com palavras. O homem que domina o próprio silêncio domina o campo emocional. Ele não precisa levantar a voz, não precisa digitar um último texto, não precisa aparecer online. Ele apenas permanece ou se retira com calma, com firmeza, com consciência. E é esse silêncio limpo e forte que deixa marcas. Não porque gritou, mas porque não precisou gritar. Não porque se explicou, mas porque sua ausência falava com mais verdade do que qualquer tentativa de convencimento. Em um mundo onde todos falam demais, é o homem que se cala com propósito que se torna inesquecível. Existe uma diferença abissal entre sumir por impulso e se retirar com propósito, entre se calar por medo e escolher o silêncio como afirmação de presença. A retirada estoica não é sobre ignorar, é sobre ocupar um outro espaço, mais elevado, mais interno, mais firme. Silenciar com intenção não é desaparecer. É deixar de tentar ser visto, é perceber que a verdadeira visão começa de dentro e que um homem só se torna visível de verdade quando não está mais tentando aparecer. O primeiro passo dessa técnica é dominar o impulso, aquela ânsia que nasce quando você sente que está perdendo, aquela vontade de escrever mais uma vez, de tentar explicar, de querer mostrar que você tem razão. Esse impulso vem do medo, medo de ser esquecido, medo de não ter mais volta, medo de perder algo que no fundo já estava escapando. Mas se você respira, se você observa, se você se lembra de que sua dignidade vale mais que qualquer resposta,
o silêncio começa a nascer com outra qualidade. Ele deixa de ser ausência e passa a ser escolha. O segundo passo é redirecionar essa energia. Tudo aquilo que você investiria na tentativa de resgatar o outro, você investe em si. Leia mais, treine mais, descanse mais, trabalhe mais, se escute mais. Isso não é um truque para que ela te veja. É um caminho para que você finalmente se veja com clareza, sem o filtro do desejo, sem o peso da carência, sem o reflexo de alguém que nunca te olhou de verdade. E, por fim, refine sua identidade. Pergunte-se: quem eu sou quando não estou tentando conquistar ninguém? Quem eu sou no silêncio? Quem eu me torno quando o centro da minha vida não é mais a presença dela, mas a construção da minha? A mulher que um dia retorna, se retornar, deve encontrar outro homem. Não o mesmo que foi deixado esperando, mas aquele que, em silêncio, se tornou digno de ser lembrado, mesmo que nunca mais seja procurado. Há homens cuja presença fala mais do que qualquer discurso. Homens que não precisam se explicar porque o que são já diz tudo. Clint Eastwood é um desses. Tanto na vida quanto nos filmes, sua imagem foi construída não pelas palavras, mas pelo silêncio, pelo olhar firme, pela postura contida, pela ausência que impõe respeito. Em filmes como Os Imperdoáveis ou Gran Torino, ele interpreta personagens que não argumentam, não justificam, não imploram. Eles apenas existem, com clareza, com firmeza, com propósito. E essa clareza faz com que o mundo ao redor gire em torno deles, não porque eles tentam comandar, mas porque não se desviam de quem são. Essa figura representa de forma simbólica o que o estoicismo ensina. Não é o discurso que convence, é a coerência. Não é a intensidade emocional que prende, é a calma de quem já não precisa ser aceito para se sentir completo. Clint Eastwood não interpreta heróis convencionais. Ele representa homens que carregam cicatrizes, homens que já foram feridos, traídos, esquecidos, mas que não usam isso como desculpa para se perder. E esse é o ponto mais profundo. O respeito verdadeiro nasce quando você não permite que sua dor vire espetáculo, quando você não transforma sua insegurança em desespero por atenção, quando você se cala, não por fraqueza, mas por honra. Esse é o efeito Eastwood. Quanto menos você tenta convencer alguém, mais claro fica quem você é. E quando você é claro, você é lembrado. Não como um eco de súplica, mas como uma rocha silenciosa, imóvel, presente, inesquecível. O silêncio de um homem, quando nasce da consciência e não da covardia, tem um som que ecoa dentro de quem partiu. Ele não pede nada, não exige, não dramatiza. Ele apenas mostra quem tem domínio sobre si, quem entendeu que sua presença não deve ser oferecida como migalha em troca de aceitação. Tentar convencer alguém é declarar, mesmo sem perceber, que você ainda precisa de permissão para existir. É confessar que sua identidade está nas mãos de quem te ignora. E, no fundo, é implorar por um reconhecimento que deveria nascer primeiro do espelho, não dos olhos dela. O estoicismo nos ensina que aquilo que não está sob nosso controle deve ser deixado onde está. E o afeto de alguém, o retorno, a saudade, o arrependimento, nunca estiveram sob o seu controle. Mas a forma como você responde ao silêncio do outro sempre esteve. Por isso, não é sobre se calar esperando que ela volte. Isso ainda é dependência disfarçada. Ainda é agir por reação e não por direção. O verdadeiro silêncio é aquele que não espera retorno, mas encontra valor no próprio caminho. É o silêncio de quem parou de correr, parou de se provar, parou de se explicar. E é exatamente esse silêncio que deixa um rastro, um vazio que incomoda, uma ausência que pesa, um espaço que antes era preenchido por súplica e agora pulsa dignidade. Ela talvez volte, talvez não. Mas o homem que se calou e nesse silêncio construiu algo mais firme dentro de si,
já não depende da resposta, porque ele descobriu uma presença mais forte do que qualquer retorno, a sua. E essa ninguém mais pode tirar.